Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 13ª aula aqui desse quinto módulo sobre o dativo. Na última aula nós falamos sobre sobre exemplos claros, ou seja, não debatíveis, dos dativos de associação, ou seja, são exemplos que não apresentam tanta dúvida se ali se trata de um dativo de associação ou não. Na verdade, se mostra muito claro que nós temos um dativo de associação. Recebemos também toda aquela questão com o prefixo syn ligado a um verbo, certo? E aí nós colocamos a ordem, né? O prefixo syn ligado a um verbo mais um dativo, possivelmente isso aqui será um dativo de associação. É possível, não é absolutamente certo, mas é possível que assim aconteça. E hoje nós vamos tratar, agora nesta aula, vamos tratar sobre um exemplo que não necessariamente, ou necessariamente no caso, vai tratar sobre um verbo também ligado ao syn, ligado a um dativo. E a questão é, será que nós temos um dativo de associação ou não? Que tipo de dativo nós temos? Então, esse nosso exemplo vai indicar essa questão. Então, tendo falado sobre isso, vamos para o texto. Aqui já peguei o seu contexto e o próximo slide pegaremos o texto especificamente. Vamos lá. Ugar. Então, ugar é por que não? Por que não elabete, então recebestes, pneuma, você sabe bem, né, a ideia de espírito, o espírito, interessante a palavra pneuma, né, de onde justamente vem a nossa palavra pneu no português, pneuma no grego, lembrando que a ideia de pneu tem a ver com sopro, exatamente daí, né, de ar, e tudo isso é de onde vem a palavra espírito. Então, vocês não receberam, ou vós não recebestes, o espírito do Leias, ou seja, o espírito de escravidão. Certo? Então, vocês não receberam o espírito de escravidão, você sabe que do Leias vem justamente da palavra doulos, que significa servo ou escravo. Então, douleias é o substantivo, no caso aí, para escravidão. Então, vocês não receberam o espírito de escravidão. Palin é a palavra para outra vez, ou de novo, ou novamente. Então, vocês não receberam o espírito de escravidão outra vez, e aí nós temos eis, que é para. E aí nós temos para phobon, eis phobon. Você sabe muito bem a palavra phobon, de onde vem a nossa palavra no português para fobia, que tem a ver com medo. Então vocês não receberam a palavra, vocês não receberam novamente para temor, certo? Para temor ou para o medo. No caso aqui, a tradução ficou para estardes outra vez, para outra vez estardes em temor. Alá, partícula de uma partícula adversativa, então mas, elabete. Então, vocês não receberam isso, mas receberam isso. O que vocês receberam? Que vós recebestes? Vós recebestes pneuma, novamente a palavra o espírito, ruiothesias, que é de adoção de filhos. Então, o espírito de adoção de filhos. Vocês receberam o espírito de adoção de filhos, pneuma ruiothesias. E aí, en ho, no qual,
pelo qual, kradzomen, que é clamamos, kradzomen, clamamos, e aí nós temos Abba, uma palavra que tem origem no hebraico, né? Vendo que Av no hebraico significa pai. Então nós temos Abba e Ro Pater, que é pai. Lembrando que Pater, obviamente, você vai aí lembrar sobre patriarca, por exemplo. A palavra patriarca tem aqui a sua raiz aqui, patri, justamente de onde vem a palavra, pater, que dá origem à palavra patriarca, né? Dá origem aqui a essa raiz. Muito bem. Tudo isso para chamar a sua atenção para o contexto em que aqui se está tratando, né? Vocês não receberam, o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é que vocês não receberam um espírito de escravidão. É uma afirmação que Paulo está dizendo para essas pessoas. Vocês não receberam esse tipo de espírito, para que outra vez vocês tenham medo. Vocês não receberam esse espírito. O ponto aqui justamente é tirar o medo, esse phobon dessas pessoas, é trazer segurança para elas, é trazer tranquilidade para elas, para trazer confiança para elas, não nelas mesmas, mas em outra pessoa, no caso no Senhor Jesus, né, no seu espírito. Então, vocês não receberam um espírito de escravidão para outra vez temer. Não é esse tipo de espírito que vocês receberam. Vocês receberam, por outro lado, né? Porém, o que vocês receberam? Um espírito de adoção de filhos. Então, pneuma, huiothesias é o tipo de espírito que essas pessoas receberam. É um espírito de adoção de filhos, é uma indicação de uma segurança. Vocês receberam esse espírito aqui de adoção de filhos, certo? No qual nós clamamos ou kradzomen, Abba, Pai. Então perceba que quando ele diz Abba, Pai, justamente uma expressão para indicar que aqueles que receberam o Espírito podem clamar com segurança, com confiança, que são filhos de Deus. Então, esse phobon aqui acaba tomando um elemento mais um elemento adversativo, porque justamente não quero que vocês tenham medo, para que vocês tenham medo de novo. Não, esse não é um pneuma do Lessias, certo? É um pneuma huiothesias, certo? Pneuma do Leias não é um espírito de escravidão, é um espírito de adoção de filhos, para que não temais de novo, mas para que esse espírito de adoção de filhos é naquele que nós chamamos Abba, Pai, com confiança, com segurança de que somos os filhos de Deus. Por que tocar nesses pontos aqui, especialmente nesse nosso contexto? Pelo texto que vem em seguida, esse é o contexto imediato de Romanos 8,16. Vamos ver aqui então, autó, pneuma, simartirei, to, pneumati, remon, hoti, esmen, tecna, theu, ou seja, autó, é justamente o próprio Espírito. Autó, o próprio, pneuma, que é Espírito, certo? Posição aí, né, do autós, aqui especialmente do autó, porque é um substantivo neutro. Então, autó, pneuma, simartirei, que é testifica, to pneumati, que é com o Espírito,
Hemon, nosso, hoti, que, esmen, somos, tekna, filhos, Theu, que é de Deus. Então, o Espírito próprio testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, lembra aqui do se martirei, que é de onde vem a nossa palavra, mas de onde vem o verbo martireo, que é justamente eu testemunho, né? Eu testifico. Então, se martirei, o Espírito testifica juntamente com, já que nós temos um sino aqui, então é juntamente, certo? Então, esse próprio Espírito testifica juntamente com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a tradução que nós temos na atualizada. Mas o ponto aqui para nós identificarmos é o seguinte: esse Espírito, ele testifica, ele se martirei com o nosso Espírito. Se é com o nosso Espírito, nós temos aí um dativo de associação. O Espírito testemunha em associação com o nosso Espírito. Então, nós temos o Espírito de Deus e nós temos o nosso Espírito. E o Espírito testifica com o nosso Espírito, ou seja, o Espírito de Deus testifica juntamente com o nosso Espírito. Então, eles testificam para alguém, no caso, né? Talvez para nós. Então, o Espírito de Deus em associação, em acompanhamento com o Espírito, o nosso próprio Espírito, testificam que nós somos filhos de Deus. É um testemunho conjunto, um testemunho do Espírito de Deus com o nosso Espírito. Sendo assim, o to pneumati, vou pegar aqui desde o si martirei, to pneumati, então testifica com o nosso Espírito. Então, o que nós temos aí é que ele testemunha juntamente com o nosso Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, esse dativo aqui é um dativo de associação, segundo a tradução, certo? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, já que nós temos um sin aqui, que é o prefixo sin, mais um verbo com um dativo. Então, esse dativo provavelmente seja um dativo de associação. A sua tradução inteira, então, seria: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, em associação com o nosso Espírito, desde que a gente falou no início. Mas, não somente temos essa opção, nós também temos a opção de o Espírito testifica para o nosso Espírito. Por quê? Porque nós temos um dativo aqui. E um dativo também pode ter a função, inclusive primordial, que é que a gente aprende no início, de que nós temos um objeto indireto. Então, o Espírito, o próprio Espírito, testemunha para o nosso Espírito, certo? Então, o Espírito testifica para o nosso Espírito. Nós temos um Espírito, o próprio Espírito Santo, estamos falando do Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus testemunha para, então não é mais com, seria para, o Espírito de Deus tem um testemunho, então ele testemunha para o nosso Espírito. Nesse sentido, esse para o nosso Espírito seria um dativo de objeto indireto, seria o nosso Espírito, seria para quem o Espírito Santo testemunha. E nisso nós teríamos exatamente um dativo de objeto indireto ao invés de um dativo de associação. A questão a se resolver é se nós temos exatamente com o nosso Espírito ou para o nosso Espírito, com o nosso Espírito ou para o nosso Espírito. Eis a questão que a gente precisa resolver nesse momento. Vamos aqui prosseguir e entender o seguinte: quando nós temos na opção com o nosso Espírito, então o próprio Espírito, autotopneuma sin martirei, ou seja, ele testemunha
E aqui, se o to pneumati for com, o que acontece? Na opção com o nosso espírito, desculpe aqui, com o nosso espírito, aquele que recebe o testemunho não é declarado. Seria Deus ou seriam os crentes? Então vamos entender aqui. Nós temos o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo. E nós temos o Espírito humano. São duas questões diferentes aqui. O Espírito humano, o Espírito Santo e o Espírito humano. Certo? Muito bem. Então, o Espírito Santo, ele testemunha, ele se martireia. Se ele se martireia com o nosso espírito, se a relação aqui for com, o que acontece é que, deixa eu melhorar isso aqui, se a relação aqui for com, então o que acontece é que o Espírito Santo e o Espírito Santo e o nosso espírito, eles testemunham, mas a questão é que aquele para quem é testemunhado, aquele que recebe o testemunho não fica declarado, certo? Então, ele testemunha para quem? Na verdade, eles testemunham para quem? O Espírito Santo e o Espírito humano, eles testificam para quem? Para mim? Para nós, como crentes? Então, existe o Espírito Santo e o Espírito humano, e ambos se unem, se associam para testemunhar para mim, que eu sou um filho de Deus, ou eles juntos, o Espírito Santo e o Espírito do homem, eles juntos se martireiam, eles testemunham para Deus que nós somos filhos de Deus? Eis a questão, né, que se precisa resolver. Porque senão nós teríamos aqui o Espírito Santo e o Espírito humano, então na verdade seria uma relação de para, em que o Espírito Santo testemunha para o Espírito humano, ao invés de Deus ser aquele que vai receber esse testemunho, ou nós mesmos sermos aqueles que vamos receber esse testemunho, a relação ficaria que o Espírito Santo ele testemunha para o Espírito humano, ou seja, seria a ideia de objeto indireto, como a gente já apresentou. Então, na opção de para o nosso espírito, o crente, certo, é quem recebe o testemunho. Ou seja, nós, seres humanos, o espírito humano regenerado, é bom deixar claro, né, já que se tem o espírito, já que já estamos falando de alguém que é salvo, então o Espírito Santo ele testemunha para o crente, porque o crente ele recebe, a ele é testemunhado, a ele recebe o testemunho, o crente recebe da parte do Espírito Santo de Deus um testemunho que lhe assegura de que ele é um filho de Deus. Então, se for esse para, né, assim é assegurado, o crente recebe o testemunho e assim o crente ele é assegurado de sua salvação através do testemunho interno do Espírito. Então, o salvo, ele sabe que ele é salvo porque existe um testemunho interno do Espírito Santo lá no seu ser, dentro do seu ser, que lhe consolida, que lhe ratifica como um filho de Deus. Então, são duas questões diferentes aí. O com traz uma ideia de que é o Espírito Santo juntamente com o Espírito de Deus que testificam, mas eles testificam para Deus ou eles testificam para o homem de que esse homem é filho de Deus? Seria como se essa associação do homem, do Espírito Santo com o Espírito do homem, fosse uma associação que gerasse uma segurança no homem de que ele é de fato um filho de Deus. Obviamente estamos falando de alguém que é salvo. A segunda opção, ela traz justamente a ideia de que o Espírito Santo ele testemunha para o crente, não é para qualquer pessoa, não é para Deus, não é
para o Espírito especificamente, mas o Espírito Santo ele testemunha para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo que traz um testemunho interno, um testemunho que vem de fora para dentro, do Espírito de Deus para o espírito humano, vindicando a sua salvação, vindicando que ele é um filho de Deus, que ele é um salvo. Então esse é o debate que se encontra aqui. Seria para o nosso espírito ou seria com o nosso espírito? É o que a gente está tentando resolver aqui. Então, tocando nesse ponto, é bom salientar, né, mais uma vez, o próprio Espírito testemunha, ou melhor, testifica, se martirei to pneumati, com o nosso espírito, ou para o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Uma outra observação que precisa ser feita é a seguinte: a opção com o nosso espírito, que é justamente aqui traz to pneumati com a ideia de um dativo, deixe-me colocar aqui, de um dativo de associação. Essa opção aqui, né, essa opção de escolha de um dativo de associação, to pneumati remon, ela tem a vantagem de ter um prefixo sin, justamente como eu falei. Se nós temos um prefixo sin, então seria sin. Temos um mi aqui, mas é mais por conta da forma, da construção da palavra, mas na verdade o que está aí presente é o sin, mesmo que esteja imbuído dentro desses dois mi aí. Então sin mais verbo, no caso aqui martirei, mais o dativo, certo? Então sin mais verbo mais dativo, no caso o próprio Espírito testemunha juntamente com o nosso Espírito, seria a ideia. Então a vantagem é essa, ele tem a vantagem de um verbo com prefixo sin, do qual se esperaria normalmente, lembra que a gente tem falado sobre o que é mais provável, não é que é absoluto, mas o que deveria se esperar está acompanhado de um dativo de associação. Essa construção aqui, ela é comum dos dativos de associação, mas lembre-se que eu usei a palavra comum, não absoluta e não em todas as vezes, e esse é o ponto aqui. Nessa opção, certo? Essa ideia do espírito que testemunha com o nosso espírito, ela é apoiada por algumas outras versões que eu pude ter acesso. A Almeida Revista Atualizada, que é a que a gente geralmente usa aqui, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel e a NVI. Todas essas quatro opções apresentam, todas essas quatro versões, elas apresentam o sin mais o martirei aí. Então, si martirei tu pneumati, todas elas, atualizada, corrigida fiel e NVI, apresentam esse sin martirei tu pneumati como um dativo de associação. Então perceba bem que elas estão fazendo uma escolha, dizendo que esse testemunho que vem ao nosso espírito ou a Deus, não fica tão claro se a gente traduzir assim, mas dizendo que o Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Uma união entre o Espírito de Deus e o Espírito humano, salvo, regenerado. Então, eles dois, eles testificam juntamente, e aí é que fica a questão, né? Eles testificam juntos que nós somos filhos de Deus. Mas quem testemunha algo, no caso, testemunha algo para alguém, e esse para alguém fica aí em aberto, né? Não sabemos exatamente para quem é que eles testemunham, para quem eles testificam. Então, como você está percebendo aqui, isso gera um certo problema de interpretação, certo? Um problema aí que precisa ser resolvido, porque se não se sabe se é um testemunho com o nosso espírito para nós mesmos ou para Deus, fica uma incógnita.
se na verdade não se trata de fato de um si martirei to pneumati, ser que esse espírito testifica para o nosso espírito, e essa opção do para o nosso espírito acaba se tornando possível e até com mais plausibilidade. E na próxima aula a gente vai discutir mais isso para entender como a gente pode melhorar essa tradução aí ou simplesmente ficar com ela. O ponto é a gente estudar para entender aí a partir da gramática, da sintaxe, ok? Então que Deus nos abençoe. Até a próxima aula quando a gente vai tratar disso.